Sejam bem-vindos. Quem quiser pode clicar aí no aviãozinho para chamar mais pessoas para escutar essa live, que ela é bem bacana, né? Um projeto bacana da EUSA Escola de Empreendedorismo. Boa tarde, eu sou Evandro Conte, aqui da EUSA Escola de Empreendedorismo. Bruna Schoaire! Que isso! Nossa Senhora, quanta honra! Um abraço para você, beijo, querida! Nossa, que bom que você entrou aí! Mas sou Evandro Conte, da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Estamos no mercado aí há mais de 6 anos. Eu mesma, isso mesmo, Bruna. Já formamos mais de 1000 alunos através do empreendedorismo para crianças e adolescentes. E é uma coisa que a gente sempre gosta falando, né, gente? O empreendedorismo é muito mais do que abrir uma empresa. Abrir empresa é uma consequência. Quando a gente fala do empreendedorismo, nós estamos falando de habilidades, atitudes, da cultura empreendedora. Antes de alguém querer abrir uma empresa, a mente, a ideia está aqui, ó. Primeiro tem que ter as habilidades, as atitudes da cultura empreendedora. Querer abrir uma empresa nesse Brasil cheio de desafios, legislação tributária, cheio de legislação trabalhista, né? Hoje, a cada 2 horas tem uma legislação nova nesse Brasil. Então, para a gente empreender ou abrir uma empresa, primeiro tem que estar aqui dentro o empreendedorismo na nossa cabeça. E hoje a gente quer mostrar para vocês que o empreendedorismo sim pode ser, e ele é para crianças e adolescentes, e a gente começa a trabalhar desde cedo com as crianças e adolescentes, até mesmo através de atitudes simples do dia a dia, como um esporte, um jogo, né? Então um jogo de futebol traz muito sobre a cultura empreendedora e você pode incentivar isso no seu filho. Um jogo de tabuleiro também, e a gente vai demonstrar isso tudo aqui. Mas antes aí da gente começar a nossa live, eu gosto sempre de relatar, porque às vezes para muitos pais fica aquela dúvida, mas empreendedorismo, né, para criança e adolescente? Eu também era assim, eu sou pai de 2, e eu sei que o empreendedorismo para criança e adolescente, quando você alguém fala sobre isso, mas vai trabalhar, é trabalho infantil, vai trabalhar em empresa? Não, gente, nós não estamos falando nada disso, nós estamos falando muito mais sobre atitudes, habilidades, da cultura empreendedora, do empreendedorismo, que os filhos começam a colher resultados agora, quando eles começam a apresentar, imagina lá no futuro. Então é muito sobre isso que a gente está falando o tempo todo. E quando eu aprendi esse conceito do empreendedorismo para criança e adolescente, há mais ou menos 10 anos atrás, eu também fiquei assim. Eu fiquei assim, gente, o que é isso, gente? Empreendedorismo para criança? E foi lá numa escola que a gente trabalhava, foi uma das primeiras escolas aqui do Brasil de programação e robótica. E lá a gente trabalhava, incentivava os alunos o empreendedorismo tecnológico. O que é isso? Para que os alunos, o que eles aprendem com a gente de programação robótica, para eles colocarem em prática, resolvendo um problema da sociedade e gerando valor a essa sociedade. Então lá surgiram, por exemplo, um boné para cego, com sensor de presença, então na hora que ia chegando perto do obstáculo ele apitava, uma garra mecânica com palito de picolé, óleo de cozinha e canudinho, pensando justamente na mobilidade das pessoas. E aí eu fiquei estarrecido, eu falei, gente, que legal, olha, os alunos, né, crianças e adolescentes, colocando em prática o que eles estão aprendendo para resolver um problema da sociedade. Então ali, há 10 anos atrás, eu tive esse contato com o empreendedorismo para criança e adolescente. E eu vi o resultado na prática acontecendo. Os alunos pensando, bolando formas como eles aprendem, com o que eles aprenderam, bolando formas para eles resolverem um problema da sociedade, gerando valor para a sociedade. Então é muito interessante trabalhar com os filhos desde pequeno, já essa cultura empreendedora, essas habilidades empreendedoras. E como o nosso tema de hoje da nossa live é justamente falando de esporte, e aí eu vou colocar esporte / jogos, né? Jogos de tabuleiros, jogos em geral, porque a gente consegue fazer muito contraponto
né, entre o esporte e os jogos de tabuleiro e essas habilidades empreendedoras. Até a gente colocou um post aí, um carrossel, ontem, falando justamente isso sobre os jogos, como eles ensinam os alunos, os filhos, a cultura empreendedora. Então é bem interessante quando a gente começa a observar os filhos, né? Eu tenho 2 filhos também, um de 10, outro de 14. Então a gente começa a observar com esses olhos de aprendizado, de gestão, de liderança, de desafio, de disciplina, e vocês conseguem incentivá-los isso nele para que eles possam levar isso, colher os resultados, né? Agora, imagina lá no futuro. E a gente vai fazer nessa live justamente esse contraponto do que eles aprendem agora com os esportes e jogos, né, que trazem para a vida dele de empreendedores, nas habilidades empreendedoras, e como eles vão colher esses resultados excelentes lá na frente, né? Então é muito o dia a dia do seu filho no esporte ou nos jogos de tabuleiro. Por que a gente está falando no dia a dia? Bom, vou pegar os exemplos dos meus filhos, mas vocês podem transportar para o exemplo dos filhos de vocês. Por exemplo, quem tem uma filha que faz balé, ou que faz um filho que faz uma música, né? Por exemplo, eu tenho um filho meu que faz pandeiro. Então, vocês vão fazer a correlação com os filhos de vocês, e vocês vão perceber justamente essa correlação aí das habilidades empreendedoras, o que eles estão aprendendo e desenvolvendo com o esporte e com os jogos, e como eles vão colher isso lá na vida adulta, né? Isso é que é interessante. Então, por exemplo, eu vou começar com o esporte, né? O futebol. Meus 2 filhos gostam de futebol, jogam futebol, né? E o futebol, para eles, é questão de vida ou morte, é tudo para eles. Mas, por exemplo, no início desse ano, o meu filho mais novo, ele foi fazer o processo seletivo para o time da escola. E ele participou de várias etapas e chegou numa determinada etapa, ele não passou. Então, ele ficou extremamente frustrado. E como a gente trabalhar com essa frustração, né? Porque isso faz parte da vida. A frustração faz parte da vida de todos nós, pais, mães e os filhos. Então, eu peguei esse momento e conversei com ele sobre o sentimento que ele estava tendo, de decepção, de frustração de não ter passado. Mostrei para ele que tinha 2 caminhos. Ou ele desiste, ou ele levanta a cabeça e vai para cima e vai treinar mais, porque ele não passou, porque ele não era bom diante dos outros colegas. Então que para o ano que vem ele precisa de treinar mais. E isso é uma habilidade empreendedora, né? Quantos empreendedores não recebem um não numa venda, e aí ou você baixa a cabeça na venda, ou você vai para cima e vai para a próxima, porque você tem que vender e vai receber muitos nãos, né? E a vida nossa é assim, quantos nãos a gente recebe? A gente vai fazer uma entrevista de emprego, e aí quantos nãos a gente recebe na entrevista de emprego? E nós vamos afundar, vai aceitar a derrota, ou vai ver aonde a gente errou e vai atrás de melhorar e buscar melhorias, né? Então, o esporte traz isso. E nesse momento que o meu filho ali ele foi cortado do time, vamos dizer assim, eu bati esse papo com ele. E a gente, pai, a gente tem esse papel de coach, de líder, né, dos nossos filhos. E para a gente poder direcionar para eles. E para minha surpresa, meu filho no dia seguinte falou assim: pai, eu quero treinar mais, eu quero melhorar, porque ele quer testar de novo o ano que vem. Então, o esporte já está ensinando a vida dele que a vida não é só maravilhas, né? Que o esporte é só maravilhas, tem os altos e os baixos. E o futebol, né, qualquer esporte traz isso. É a derrota, é você perder, é você ser cortado do time de futebol. E quando ele entra no time de futebol, quando, né, e o meu mais velho está no time da escola e tem um outro time que ele joga, você tem que trabalhar o espírito de equipe. O que é esse espírito de equipe? É você trabalhar que você tem que servir ao time e não pensar só em você.
né? No futebol a gente fala aquele jogador que abaixa a cabeça, bota a bola no pé e sai jogando, mas sem olhar quem está do seu lado, as coisas que estão acontecendo. E não adianta, o futebol, mais do que nunca, ele é coletivo. E os jogadores, né, os seus filhos, o seu filho, ele tem que entender que ali é um grupo, é uma equipe, que ele tem que levantar a cabeça, ele tem que jogar com o outro, junto com o outro, que ele vai ter que entender que vai ter momento que ele está ruim, o técnico vai tirar, vai colocar um outro, que isso faz parte do esporte, faz parte da vida. E mais do que nunca, esse espírito de liderança, né, de equipe, perdão, esse espírito de equipe é muito forte. E hoje, o que acontece, né? Seu filho aí está aprendendo a lidar com o esporte, a lidar com o time, a lidar com uma equipe. Quando ele estiver lá dentro de uma empresa ou quando ele tiver a própria empresa, ele vai saber lidar com equipe. Ele vai saber trabalhar com um time, que ele precisa do outro para dar continuidade no trabalho dele, que ele entrega uma atividade para o outro, então que ele presta serviço para o outro, que o outro é o cliente dele dentro da própria empresa. E aí ele começa a entender que compreender esse espírito de equipe, esse espírito que vai fazer com que o seu filho sirva a equipe, que ele tem que pensar na equipe e não somente nele. Outro ponto também é quando tem a derrota, né? Entender que a derrota faz parte do futebol, que a derrota faz parte do jogo e que vocês, junto com o time, com a equipe, vocês vão ter que, em um determinado momento, conversar entre si para entender aonde que vocês erraram, o que aconteceu para vocês terem perdido aquele jogo. Então é um trabalho vai ter que ter uma liderança para chamar, que pode ser o técnico, pode ser o capitão do time, né? Então se seu filho ali é novo, mas vai ter que aflorar de algum colega, de um amigo, né? Por exemplo, um dos times que o meu filho de 14 anos joga, não tem um técnico assim definido, mas existem algumas lideranças que surgem entre eles. Então o bacana é você enxergar que eles estão montando um time, eles estão gerenciando esse time, eles estão coordenando e que tem as lideranças que surgem dentro do campo e fora do campo. E essas lideranças, eles aprendem a trabalhar, né, seja o capitão do time, ou seja aquele que é um melhor jogador, eles aprendem a trabalhar em grupo, eles aprendem a trabalhar em equipe. E, gente, nós estamos falando aí, um filho de 10 anos, que começou a jogar bola aí com 8, 9 anos, o outro também começou a jogar 8, 9 anos, trabalhando com esse espírito de equipe. Trabalhando, ou o Bruno Achoari, o espírito de equipe ajuda bastante com o futuro cargo de liderança de um empreendedor. Adorei. E é isso mesmo. É o que a gente trabalha muito aqui com os nossos alunos, né? Pensando nesse cargo de liderança lá no futuro. Pensando lá no futuro. E complementando aqui, Bruno, o que você colocou aqui, existe uma estatística aqui da Paid Personnel, que é uma das maiores empresas de recolocação aqui no mundo, no Brasil, acho que é no mundo também, que é da Michael Page. Ela fez uma pesquisa em 2018 com 1.400 gestores de RH de grandes empresas aqui no Brasil e a conclusão é que 9 em cada 10 demissões é devido ao comportamento. Ou seja, tem uma máxima na área de recursos humanos que é: contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. E aí pega essa estatística, ela só comprova essa máxima do recursos humanos. O que é? As pessoas às vezes têm um currículo fantástico, gigantesco, aquele currículo com faculdade, tal, experiência, mas na hora que entra dentro da empresa, não sabe trabalhar em equipe, não sabe suportar pressão, não sabe bater metas, não sabe ouvir, não sabe planejar o dia, ter gestão do tempo, né? Não sabe conversar com as pessoas. Às vezes ela não tem nenhuma função de liderança, mas ela pode desenvolver a liderança. Oi, Jane Franco. Boa tarde. É de extrema importância desenvolver habilidades para trabalhar em equipe, pois não é possível conquistar o império sozinho.
Isso mesmo, Jane, é justamente isso. E quanto mais cedo a gente trabalhar com os nossos filhos, melhor eles vão estar desenvolvidos lá na frente. Então, quando a gente usa um esporte, um jogo, né? Jogo de tabuleiro, pode ser um banco imobiliário, um War, o filho vai saber trabalhar estratégias, planejamento, né? Dependendo do jogo, eles vão ter que jogar fazendo uma equipe, um contra o outro, né? Por exemplo, eu estou lembrando aqui, esse final de semana aí, meu filho estava comentando que ele fez aquela brincadeira de dividir em equipes e tinha que fazer mímicas para descobrir o nome do filme. Ali eles estavam em equipe, né? E ali desenvolve a liderança, aflora a liderança. Isso de uma forma lúdica, eles brincando. Então, quando a gente fala justamente esse empreendedorismo, é um empreendedorismo para desenvolver nos filhos as habilidades e culturas empreendedoras, para que eles comecem a colher já no esporte, nos jogos, nas brincadeiras, porque vai ter momento em que o seu filho quer brincar determinado jogo e a turma não quer. E aí ele vai ter que vender essa ideia e às vezes contra-argumentar com os outros sobre essa ideia para ele convencer os outros. Então ele vai utilizar sobre vendas, argumentação, ele vai saber, às vezes o espírito de liderança dele vai aflorar nesse momento. Então ele já começa a colher desde já. Imagina lá no futuro, quando eu falei dessa pesquisa, né, que 9 em cada 10 demissões é devido ao comportamento. Né? E é uma dificuldade que tem muito hoje, né? Não só hoje, vou falar aí dos últimos 30 anos, eu fui de cargo de gestão e a grande dificuldade que a gente tinha era de contratar colaboradores com esse perfil empreendedor. Por exemplo, um engenheiro com perfil empreendedor. O que é? Ele tem a parte técnica da engenharia, mas que ele sabe resolver problemas, ele sabe ele tem criatividade para encontrar soluções de problemas, ele sabe trabalhar em equipe, ele sabe suportar pressão, ele sabe ter foco e disciplina para encontrar a meta, né? Ediane, exatamente, eu gosto muito de jogos para despertar habilidades. As crianças gostam muito de atividades gamificadas. Tem uma escola de programação onde eles aprendem a criar seus próprios jogos. Sensacional, Jane. Eu fui, um dos primeiros, talvez você conheça, eu fui da equipe fundadora das primeiras escolas de programação robótica aqui do Brasil, que na época, aqui eu estou falando de Belo Horizonte, era Buddies. Depois ela foi vendida para um grupo educacional, virou Code Buddy, e acho que de 1 ano ou 2 anos para cá, ela faz parte do grupo da Super Geeks. E a gamificação, a gente trouxe a gamificação para dentro, né, da nossa escola. A gente trabalha aqui com o empreendedorismo, com gamificação, com os nossos alunos, justamente porque é uma ferramenta sensacional. E da outra escola que a gente surgiu uma outra empresa que chama Gamifica, tá? Que é especializada em gamificação na educação. Tá? Não sei se conhece, Jane, mas tá aí a dica. Tá? Qualquer coisa você manda um direct para mim aí, eu peço para o Matheus, alguém do comercial, falar com você sobre a Gamific, que é especializada em gamificação na educação. Tá? E falando aí justamente, né, o que a gente já falou sobre a liderança, quando aflora a liderança de alguém dentro de um time de futebol do seu filho, né, pode ser dele. Então o que a gente desenvolve é justamente esse espírito de liderança, para que ele possa, eu quero ser o capitão do time. Então ele vai ter que entender o que ele precisa para ser o capitão do time. Quais são as habilidades, atitudes que ele vai precisar ter para ele ser o capitão do time, né? Trabalho em equipe. Então a gente desenvolve neles, através de brincadeiras, desafios, jogos, eles entenderem como é que é um trabalho de equipe. Que quando você está dentro de uma equipe, você tem que pensar na equipe como um todo. E não somente em você. Você tem que pensar que o que está acontecendo com o outro, aquele colega que está perto, o que acontece.
para poder trabalhar pensando numa equipe. E aí, quando ele entra na empresa, ele precisa entender isso. Ele precisa que ele tenha um colega do lado, outro colega do lado, que ele precisa ajudar o colega para aquele grupo, aquele time, aquele departamento cresça junto. Se ele pensar só nele, aquele departamento não vai crescer, porque vai começar a ter tititi, brigas, e o que acaba com essa pessoa? Né? A gestão começa a entender o que está acontecendo. Os outros, os pares, vão lá conversar com a gestão, falam assim, olha, ele não quer me ajudar, ele não passa informação, ele não quer ajudar a gente aqui na equipe, então o trabalho está emperrado. O que acontece? Demissão. Vai entrar nas estatísticas que a gente coloca, né? Que a gente falou aí da estatística. 9 em cada 10 demissões é devido ao comportamento. Então é muito importante a gente trabalhar desde já com os filhos essas habilidades. Vou falar aqui a outra aqui, ó. Persistência e resiliência, né? O esporte traz isso. O esporte, quando você, né, igual eu citei anteriormente, meu filho foi cortado, e aí eu abri aquele cérebrozinho e falei assim, olha, você tem duas opções. Você desiste e aí esquece do futebol, ou então você vai para cima, entende que isso faz parte, veja onde você errou, ou o que você tem que melhorar, e vai treinar, porque não tem outra opção. E aí ele entendeu que aí ele foi treinar. Então aí nós estamos falando de resiliência. E aí eu falo muito sobre a persistência, né? Que é, porque faça sol, faça chuva, frio, calor, ele tem que ir no treino. Por quê? Aí eu falo muito aqui em casa, né? Uma frase que o Bernardinho, técnico multicampeão de vôlei, fala. A cada dia que você deixa de treinar, é um dia a menos que você deixa de conquistar o seu sonho. Então eu falo muito com isso com meus meninos aqui. E com os alunos da escola também. A gente fala isso. Que faça sol, faça chuva, tem que ir no treino, tem que estudar, faz parte do processo. Você conseguir ter essa disciplina e o foco para ir atrás do método, do processo, né? E aí outra frase que eu gosto também, só suporta o processo quem tem um propósito. Então se ele quer muito ser um jogador de futebol excelente, com os sonhos que ele tem, então ele tem que suportar esse processo. E que faz parte desse processo, né, a escola, a educação, as notas, né? Então, por exemplo, o meu filho mais velho que está lá no time da escola, então ele tem que ter nota boa. Eu já falo com ele, se você não tiver nota boa ali, você vai sair do time da escola. E aí o time da escola vai aprovar essa atitude, porque você é uma referência. Você está representando o time da escola. Você precisa ser o destaque também. E não é porque está treinando que vai desistir dos estudos, porque dá para conciliar. Outro ponto aqui, outra habilidade, né, com o esporte que eles podem desenvolver, que é bacana, é a tomada de decisão. O que é essa tomada de decisão, gente? No futebol, quantas vezes a bola ali, você está no calor da emoção, vem uma bola, o que você faz? Vem um jogador correndo, você tem que tomar a decisão rápido, não tem como. Você tem que decidir se você vai tocar para o seu companheiro ou se você vai chutar para o gol. E arcar com essa consequência. Entender que qualquer decisão que você tomar tem uma consequência. Que seja boa ou ruim. Então, mas que você tem que ter essa autorresponsabilidade para você, né, o seu filho entender que ele tem essa autorresponsabilidade, que a decisão que ele tomar vai ter consequência. E na vida adulta é a mesma coisa. Vai ter momento que você está na área comercial recebendo um cliente ali na frente, nervoso, aconteceu alguma coisa e você tem que decidir ali na hora, é tomada de decisão rápido. Então você tem que estar preparado, você tem que estar treinado, você tem que saber como é que funcionam as regras da empresa que você trabalha, as melhores práticas da área comercial. Então estão percebendo que com o esporte eles já aprendem agora, colhem os resultados agora e lá no futuro eles vão se destacar na vida profissional, na vida pessoal também. Quantas vezes a gente não tem que tomar uma decisão de última hora? Apareceu na frente, aconteceu alguma coisa, você tem que tomar uma decisão. Isso é corriqueiro, é comum.
Então esse empreendedorismo, essa cultura empreendedora, essas atitudes empreendedoras é justamente para a gente preparar, né, os alunos, os filhos, para colher os resultados hoje, para prepará-los para o futuro. Então a gente fala muito aqui que a gente é o algo a mais da escola, né? A escola está ali dando matemática, português, história, geografia, que é importante. Mas quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala de educação financeira, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de vendas, introdução ao mundo empresarial, que são os pilares, 5 pilares que a gente trabalha aqui, a gente quer complementar, fazer uma educação de forma integral do aluno, do seu filho, né? Preparando para a vida, preparando para o futuro, né? Para a vida, que eu falo, colhendo os resultados desde já e preparando para o futuro também, né? Outro ponto aqui que a gente falou, disciplina e foco, né? Nós falamos muito isso. No esporte ele precisa disso. No balé, se sua filha faz balé, ela precisa disso. Ela vai ter que ir no ensaio, ela vai ter que ensaiar muito, ela vai ter que ter disciplina, foco. Gente, tem os machucados, né? Machuca, o esporte machuca. E aí, eu tô falando isso porque o meu filho tá machucado, com as costas machucadas, e é um momento que ele tem que saber, que ele tem que entender que aquilo ali faz parte da vida, que ele vai ter que fazer exame, fisioterapia, até conseguir resolver esse problema. E aí ele vai ter que ter paciência, ele vai ter que entender que aquilo ali faz parte desse processo. E nós pais, mães, a gente tem que conversar com eles, para eles entenderem. Traz esse dia a dia que a gente está falando, que atleta, pega um atleta, se seu filho gosta de futebol, traz para o dia a dia, né? Então eu faço muito isso com os meus filhos, trago o caso do Ronaldinho, né, o Ronaldo Fenômeno, que machucou o joelho, e aí tem vários vídeos dele relatando aí na internet o desafio que foi de dor, de fisioterapia, para ele voltar e ele conseguir voltar em alto nível e ser campeão mundial. Então eu mostro isso faz parte do treinamento, gente, do seu filho, para que ele possa conseguir alcançar os resultados, o sonho dele, transformar o sonho em realidade e prepará-los para a vida, né? A vida, porque isso faz parte. Uma outra habilidade que é bem bacana, que eles aprendem com esporte, jogos, é o aprendizado contínuo, né? É o que a gente chama de lifelong learning, né? Que é aprendizado para o resto da vida. Não existe mais o ex-aluno, o ex-estudante. A gente é estudante para o resto da vida. Não tem como, né? A cada dia tem uma tecnologia nova. A cada dia a gente tem que aprender algo novo. Olha aí, ó, há pouco tempo atrás era o metaverso. Aí o metaverso meio que saiu de lado, aí veio agora a inteligência artificial. E a gente tem que entrar nesse mundo. Não tem como a gente ficar fora da inteligência artificial. E outros, né? Então a gente tem que colocar isso nos filhos, que ele tem que entender que estudar, aprender é pro resto da vida. Não tem como. Se você ficar parado, você vai morrer no tempo. Você não acompanha as coisas que estão acontecendo. E quando a gente fala isso do lifelong learning, né, que é o aprendizado constante, gente, tem acho que foi em 2023, se eu não me engano, no Fórum Econômico Mundial de Davos, todo ano eles emitem um relatório que chama O Futuro do Trabalho, né, The Future of the Jobs. E em 2023 eles colocaram que 65% das crianças hoje que estudam no primário, 65% ainda não sabem, não conhecem a profissão que vão exercer. Sabe por quê? Por causa da inovação, por causa da tecnologia, da mudança, né, da sociedade, mudança do mundo. Vão surgir várias profissões que eles ainda não conhecem. Gente, drone era um brinquedo. Hoje é profissão. Hoje o piloto de drone ganha bem. Olha só, era uma brincadeira até pouco tempo atrás. Quem não queria comprar um dronezinho pequenininho para ficar brincando e tal, hoje virou profissão.
né? Então, o que era um piloto de helicóptero, hoje faz com drone, muito mais barato, com menos perigo, vamos dizer assim, e mais, entre aspas, simples do que pilotar um helicóptero com um custo, né? Então, para fazer filmagem, até para fazer topografia, estão utilizando drone, gente, porque pega por cima e é muito mais exato. Então, se os filhos não entenderem que esse aprendizado é contínuo, que eles têm que estar ligados às coisas que acontecem no mundo, eles não vão estar preparados lá para a estatística do relatório do The Future of the Jobs, que 65% das crianças ainda não conhecem as profissões que vão trabalhar. Então, a gente tem que despertar essas habilidades nos filhos, né? E quando a gente fala do aprendizado contínuo, o esporte está aí. Por exemplo, o seu filho tem que treinar o tempo todo futebol, porque vai ter um time melhor, por exemplo, o time é bom em cabeceio, o time é bom em cruzar a bola, em dar assistência, ele vai ter que melhorar, ele vai ter que aprender isso. Jogos eletrônicos, eu sei que muitos pais falam, mas jogos eletrônicos, gente, tem a parte boa deles, né? Tem a parte de trabalhar em equipe, tem a parte de liderança durante a equipe, e tem a questão de você aprender as habilidades de cada jogo, porque o jogo está o tempo todo melhorando. E o seu filho tem que aprender essas novas habilidades. Então, se você abrir a cabeça com relação aos jogos eletrônicos, você vai ver que tem benefícios também. Lógico, a gente não pode deixar ficar o dia inteiro, a noite toda, jogando jogos eletrônicos, mas tem os benefícios, que é essa questão do aprendizado contínuo. De certa forma, ele está entendendo que ele tem que aprender aquelas habilidades, seja no futebol, seja no balé, seja no jiu-jitsu. Por que o jiu-jitsu tem faixas? Porque à medida do seu conhecimento e aprendizado que você vai colocando, você vai ganhando faixa. No judô é a mesma coisa. É o que você vai aprendendo e você aprende pro resto da vida. Tanto no esporte, no judô, no jiu-jitsu, no futebol, e aí vai melhorando cada vez mais. Então são formas de você despertar no seu filho sobre esse aprendizado contínuo. Então faça essa analogia com eles, porque às vezes eles falam assim, gente, eu sofro isso, para que eu vou estudar? Eu vou ser jogador de futebol. E aí a gente tem que falar, que eu faço muito essa analogia, o estudo é a mesma coisa do futebol. Se você está trabalhando, você está fazendo para casa, se você está estudando para a prova, aquilo ali faz parte de um processo. Se você está fazendo um futebol, o treino físico, o treino tático, o treino técnico faz parte do futebol. Aí eu falo para eles, olha, isso é um paralelo. Aqui o que você está aprendendo na escola, isso aqui você vai trazer para a sua vida esportiva. E por aí vai. Na vida adulta é a mesma coisa. Então faça esse paralelo com o seu filho, com os seus alunos, porque isso faz bem, eles começam a entender e eles começam assim, olha que interessante. E eu uso muito essa metodologia lá em casa. Então faz parte, faça isso. E na vida adulta, mais do que nunca, gente. Quantas pessoas entram numa empresa para trabalhar e aí tem um desafio pela frente, algo que ela não conhece, e tem preguiça de aprender, tem preguiça de estudar, não querem aprender, e aí o que vai acontecer? Vai ficar para trás, não vai dar conta de acompanhar o que a empresa está pedindo. As empresas hoje, elas têm, algumas grandes empresas têm universidade delas, né? A Ambev tem a Universidade Ambev, onde ensina ali ao maçante os alunos, os colaboradores, porque entendem que o conhecimento é importante e colocar na prática o conhecimento mais ainda. Então, as empresas compram cursos internos para preparar os colaboradores. Então, quando o seu filho ele aprende que o aprendizado desde pequeno, aquilo ali melhora a vida dele no esporte, na música, né? Como eu falei, tem um filho meu que faz pandeiro.
Então ele já entendeu que se ele não praticar, se ele não for na aula, aprender coisas novas, ele não vai conseguir tocar do jeito que ele quer, não vai acompanhar a música do jeito que ele quer. No futebol, mesma coisa. Se ele não for nos treinos, aprender coisas novas, dribles novos, reforçar a parte física, ele não vai dar conta de jogar futebol. Vai ter gente melhor do que ele, eles vão ser preteridos no time de futebol. E na vida adulta é a mesma coisa, gente. A vida adulta, se a gente não estiver se atualizando, se a gente não estiver aprendendo o tempo todo, não tem jeito. A gente vai ficar para trás, ainda mais nesse mundo que tem uma tecnologia, a sociedade, tudo está evoluindo rapidamente, crescendo de forma rápida. Então é importante a gente desenvolver esse espírito do aprendizado contínuo e trazer paralelos para eles entenderem. E é engraçado que esses paralelos que eu faço, gente, com os meus filhos, muitas das vezes chega a hora que eu falo assim, gente, ó, tem prova amanhã, tem que estudar, não sei o que, tem que fazer o para casa. Ah, não quero, não vou e tal. Eu falo assim, então tá bom, vamos fazer o seguinte, tem uma escola aqui perto de casa, que é uma escola mais tranquila, mais light, é uma metodologia diferente, e eu acho que vocês deviam estudar nessa escola. Gente, eles falam, não quero, a gente não vai fazer prova, a gente não vai ter para casa. Eu falo, mas vocês não querem isso, gente? Ah, mas isso aí não é bom pra gente? Para casa, prova? Então, eles começam a abrir a cabeça, a abrir a mente para esse aprendizado contínuo, para que o método, o estudo faz parte, para ele levar para o lado do futebol. Você pode fazer isso com o balé da sua filha, na parte de música. Então, quando a gente está falando das habilidades e atitudes empreendedoras, nós estamos falando sobre isso. Ninguém está falando que trabalhar, empreendedorismo infantil, trabalho infantil, de forma alguma, gente. Ah, esse é um conceito da sua escola. Não é um conceito da minha escola mais, não, gente. Esse conceito já é pacificado. Existe o Empretec, é um curso de empreendedorismo da ONU. Aqui no Brasil, o Sebrae é a empresa que ministra esse curso. Eu sou um empreteco, que é quem já fez o curso do Empretec, e a base é justamente isso. São comportamentos e habilidades. Só que o Empretec ele é voltado para negócios, você abre empresa, mas as primeiras aulas está falando da gente, da mentalidade, do eu, da gente trabalhar o eu. Inclusive o nome da minha escola é EUSA, Escola de Empreendedorismo, justamente isso. O eu, a gente poder trabalhar com o protagonismo do aluno, ele ser protagonista da própria vida, ele ter as habilidades e atitudes da cultura empreendedora, que são habilidades essenciais para que ele possa ser protagonista da própria vida e que transforme sonhos em realidade. E ele começa a colher esses resultados desde já, como a gente falou no esporte, em jogos e através de forma lúdica, através de desafios de jogos. E vocês, pais, mães, podem fazer isso com os filhos de vocês. Despertem neles esses conhecimentos, essas habilidades, conversem com eles quando eles se defrontarem com uma frustração, quando eles, igual eu dei esse exemplo, conversa, tem dois caminhos, ou desiste ou continua, e parte para isso. E essa é a mentalidade empreendedora, que é o que a gente fala em desenvolver nos filhos. Essa mentalidade vai fazer com que eles não caiam lá na vida adulta, na estatística que eu falei com vocês e reforço. 9 em cada 10 profissionais são demitidos devido ao comportamento. Não sabem trabalhar em equipe, não sabem suportar pressão, não sabem ter criatividade para resolver problemas, não sabem ter foco e disciplina para bater metas, não sabe ter o aprendizado contínuo para ir buscar soluções de problemas, ou buscar soluções, formas de bater a meta dentro da empresa, de entregar resultado, que hoje a gente tem que entregar resultado de alguma forma. Então, a gente quando começa a trabalhar com os filhos desde cedo, desde já, eles vão sendo preparados desde já e já colhendo os resultados e chegar lá na hora que for fazer uma entrevista de emprego, saber se vender, saber se portar, ter confiança, autoconfiança,
na hora de fazer uma entrevista. Teve aí uma reportagem, não sei se vocês leram, no início de 2023, se eu não me engano, em que vários candidatos que estavam fazendo, na faixa aí dos 20, 21 anos, estavam fazendo entrevistas para emprego, eles levavam a mãe para fazer entrevista. Teve casos, momentos que era online, que a mãe queria sentar para fazer entrevista, para falar do filho. Gente, vê se tem cabimento. A empresa está contratando a mãe ou o filho? É lógico que essas pessoas não passaram no processo de seleção, porque não tinha autoconfiança, né? A mãe não deixou. A mãe tem que deixar, né? Faz parte do aprendizado da educação. Deixar o filho cair, entre aspas, ralar o joelho, machucar e saber levantar, saber se erguer. E a gente tem que estar lá para ajudar, né? A gente tem que estar lá e entender aquele momento ali faz parte do crescimento, faz parte do amadurecimento e vamos levantar. E essa é a mentalidade empreendedora, essas são as habilidades e atitudes da cultura empreendedora. E é isso que a gente faz aqui na EUSA Escola de Empreendedorismo. A gente trabalha com os alunos esses conceitos, para eles entenderem. A gente fala, por exemplo, de vendas. Para você vender, você pode... Todos nós somos vendedores. Muita gente fala, eu não sou vendedor, não gosto de venda. Gente, a gente vende nem que seja uma ideia. Vende uma ideia para o marido, para a esposa, vende uma ideia para o filho, aí seu filho contra-argumenta, você tem que contra-argumentar, tem que convencê-lo, né? Tem que fazer o para-casa. Por que eu tenho que fazer o para-casa? Eu quero ser jogador de futebol. Aí você tem que contra-argumentar, ele vai te contra-argumentar. Isso é vender, gente. Isso está vendendo. Seu filho quer fazer com que o grupo de amigos joguem futebol, eles não querem. E aí seu filho vai ter que vender a ideia. Ele vai ter que vender, contra-argumentar, vai ter que aflorar um espírito de liderança. Então faz parte. E o que a gente faz é justamente dar ferramentas para eles entenderem sobre vendas, sobre educação financeira, para ter as rédeas da vida na própria mão, saber poupar, né? Hoje o Brasil, né, 78% das famílias do Brasil estão endividadas e dentro desses 78%, 28% estão com dívidas atrasadas. Por quê? Porque elas não aprenderam a educação financeira desde cedo, não sabem se organizar, não sabem ter um controle das contas, não sabem se o que ganha dá para pagar as contas e se sobra no final. E a gente saber o poupar. O poupar é um processo doloroso. A gente tem que segurar, guardar o dinheiro numa aplicação e a gente postergar aquele sonho, ao invés de pagar os juros. Então faz parte desse crescimento. Sustentabilidade, a gente entender que tem um meio ambiente, mas não só o meio ambiente da natureza. Tem um meio ambiente das pessoas que trabalham com a gente, das pessoas que estão tomando conta da escola, do zelador, do porteiro, da moça da cantina, que a gente tem que tratar bem, com humildade, com empatia, né? E introdução ao mundo empresarial. E essa introdução ao mundo empresarial é justamente eles começarem a ter os primeiros contatos com as profissões. Então, quando a gente está falando de marketing, né, ele começa a ver sobre as cores do marketing, sobre as formas do marketing, por que o McDonald's, o M é amarelo, no fundo é vermelho, né? Então isso tudo tem um porquê. Por que a marca, a logomarca do Itaú é daquela cor? Isso tudo tem um porquê. Eles começam a antenar sobre aquilo. Tem que trabalhar com pessoas, liderar a equipe. Geralmente é um psicólogo que trabalha nessa área. Então eles começam a ter contatos com a atividade de psicologia, a parte comercial. Se o seu filho é muito expansivo, gosta de conversar, então trabalhar com ele na parte comercial. Quem gosta da parte de números, né, questão das finanças, né, engenheiro de produção, se a empresa é uma indústria. Então é uma forma, é o que a gente falou, é uma forma da gente preparar os filhos, complementar o algo a mais da escola. Gente, eu estou falando aqui, mas quem quiser pode aí colocar nos comentários se tem alguma dúvida, tá? Se quiser, o que quiser perguntar, já teve aí comentários, então está à disposição. Quem tiver dúvida, tá, sobre esse tema. Então eu acho que eu consegui aqui colocar hoje nesse tema aqui, explicando
o esporte, jogos, né? Como que prepara o seu filho através de habilidades empreendedoras, e seu filho começa a colher os frutos já, e para o futuro ele vai estar muito bem preparado no futuro. Tá joia, gente? Aqui ficamos. Agradeço enormemente quem acompanhou a gente aqui nessa live, tá? Encontro com vocês na semana que vem. Obrigado por despender esse tempo comigo. Encontramos semana que vem e podem acompanhar a gente aí nas redes sociais, porque o nosso foco é ajudar vocês no desenvolvimento de habilidades essenciais em seu filho ou filha, para que ele seja protagonista da própria vida e transforme sonhos em realidade. Um abraço, boa tarde e até a semana que vem.